Glória a Deus. Aleluia. Desde já eu já quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abra a tua Bíblia em João, capítulo 4. Enquanto você procura, se localiza aí na sua Bíblia, desde já eu quero agradecer pela confiança, por me deixar, por me permitir servir a mesa de Cristo juntamente com os irmãos nessa noite. Eu quero agradecer aqui pela vida do pastor Adilson, pela vida do pastor Valtair e pela vida do pastor Morgan, que tem confiado o altar desta casa, esse lugar sagrado, para poder fazer a exposição da palavra. Que o Espírito Santo possa continuar abençoando este ministério, esta igreja, com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. João capítulo 4, uma passagem bastante conhecida. E diz assim, a minha tradução, irmãos, ela é a NVI, talvez ela seja um pouco diferente das dos irmãos. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com quem tirar água. É um poço fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dei-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Ela respondendo: não tenho marido. Jesus lhe disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém, é o lugar que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Esses adoradores estão aqui nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Podeis assentar, igreja.
Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Catiane, eu sou mãe, sou casada com esse homem lindo que veio me acompanhando aqui hoje. Eu sou casada há 23 anos, com essa bênção que o Senhor me deu. Tem mulher solteira aqui nessa noite? Tem solteira? Tem uma solteira ali. Glória a Deus. Ainda está solteira. Porque Deus, Ele se importa nos mínimos detalhes. Deixa eu falar para os irmãos, antes de eu entrar na palavra, só um testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida. Quando eu era adolescente, sim, Deus, Ele se importa com os sonhos e os desejos de uma adolescente. Eu havia feito uma carta para o Senhor, e nesta carta eu tinha falado: Senhor, quando eu casar, porque eu sempre quis casar, eu falava, eu quero um marido, mas eu falava, Senhor, eu quero um marido alto. E eu falava, Senhor, eu quero um marido que tenha o cabelo assim, que passa a máquina, que seja baixinho. Senhor, eu quero um marido que tenha a mão grossa, a mão grande. E eu fui descrevendo esses detalhes. E o interessante é que eu falava, Senhor, se ele tiver o olho assim meio, não precisa ser verde não, mas se tiver um olho meio claro, vai ser melhor ainda. Irmãos, tá aí, ó. A prova que Deus, Ele ouve a oração dos seus. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu um marido do jeitinho que eu pedi. Esse homem abençoado. E eu sou muito feliz com ele. Eu tenho 3 filhos. Eu já sou avó. Já sou avó. Eu sou, como profissão, eu sou professora. Hoje eu já dei aula de manhã, já dei aula à tarde. Então, se a voz começar a falhar, irmãos, vocês me perdoam, mas é porque a voz hoje já está cansada. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério Missão, presidida ali pelo pastor Clóvis Fialho. Eu estou aqui debaixo da bênção dele, eu pedi ele, estou debaixo da proteção dele. Meu esposo está aqui, que sempre me acompanha quando eu vou ministrar, e quando ele vai, eu também vou acompanhando. A gente é uma só carne. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele ouve as orações. Então, não acha que talvez aquilo que você está querendo, talvez você vai achar que é uma coisa insignificante. Não. A Bíblia mesmo fala que a gente pede, a gente tem que saber pedir. A gente tem que ser específico naquilo que a gente pede. Então, seja específico, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. Mas primeiro você precisa ser específico e falar assim, eu quero isso. E Ele vai te dar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos nessa noite é uma passagem bastante conhecida. Fala aqui de um encontro do Senhor com uma mulher samaritana. Eu não vou adentrar muito nesse contexto. Por quê? Porque eu creio que, por ser uma passagem bastante conhecida, já é de conhecimento dos irmãos, que naquele contexto, naquele tempo, os samaritanos e os judeus, eles não se misturavam. Primeiro, porque depois da morte do rei Salomão, houve uma divisão do reino do norte e o reino do sul, e também porque houve um exílio assírio, e nesse exílio houve ali uma miscigenação dos povos. Então, os israelitas, os hebreus, eles olhavam, os judeus olhavam para os samaritanos e eles consideravam eles como se fosse um povo mestiço, um povo misturado. E eles consideravam eles até hereges. Por quê? Porque eles rejeitavam Jerusalém como um lugar de adoração. E Jerusalém, naquela época, era conhecido como o centro máximo de adoração. Ali era o lugar. Mas os samaritanos, eles escolheram uma forma deles de prestar um culto, e eles escolheram prestar o culto em outro lugar, em Gerizim. Então, por isso, os judeus e eles não se davam bem. Era uma guerra ali, uma revolta que já vinha entre eles ali muito histórica, e já vinha há muito tempo com isso. E a história, ela também vai nos narrar que esta mulher, ela vai buscar a água ali por volta de meio-dia, num sol quente, fazer uma coisa que para ela já era cotidiano da vida dela. Porque com certeza aquela não era a primeira vez que aquela mulher estava indo tirar aquela água daquele poço. E é a mesma coisa que acontece com nós. Às vezes nós estamos todo dia ali no automático, fazendo todas as coisas. A gente acorda pela manhã, a gente escova o dente, a gente sai correndo na correria, vai trabalhar, chega em casa, almoça. Depois do almoço, volta a trabalhar, volta de novo do trabalho. E a gente às vezes não se dá conta do dia que passou. Por quê? Porque a gente já está tão acostumado a fazer as coisas que são corriqueiras. A gente já faz o almoço, a gente já faz logo quando a gente começa,
quando a gente inicia o casamento, que a gente vai começar a cozinhar, logo de início a gente não tem prática, a gente começa a deixar o arroz queimar, a gente deixa um feijão queimar, a gente esquece uma carne no fogo, porque ainda não virou rotina. Mas com o tempo, aquilo já está tão prático que a gente nem fica mais, a gente já sabe o tempo certo que o arroz vai secar, a gente já sabe o tempo certo do feijão, o tempo certo da carne. Por quê? Porque já virou rotina. E na vida dessa mulher não foi diferente. Ela estava ali num dia comum, mas ela estava ali num dia comum até Jesus passar por ele. E o interessante é que essa mulher, enquanto ela está indo lá no poço, ela não está indo só ali carregando os cântaros com ela. Aquela mulher, ela está indo ali para aquele poço, ela está carregando ali uma vida de desilusão. Aquela mulher, ela está carregando com ela uma vida de rejeição. Ela não está ali sozinha, ela está ali, ela está se sentindo a pessoa mais rejeitada. Por quê? Porque todos os relacionamentos dela foram frustrados. Quem já teve vários relacionamentos, chega um determinado momento que ele vai pensar o quê? O problema só pode que sou eu. Eu não dou certo com ninguém. Então essa mulher não foi diferente na vida dela. Ela estava carregando ali marcas que a vida deixou nela. E nesse momento que ela está ali, que ela está buscando, presa nos sentimentos de rejeição, nos sentimentos dela talvez de incapacidade, de não conseguir sustentar um relacionamento, nesse momento aparece Jesus para falar com ela. Jesus, ele chega já quebrando a primeira barreira. Primeiro, ele como rabino, ele não podia de forma nenhuma estar falando com uma mulher, ainda mais sozinho. Mas Jesus, ele já chega, ele senta ali e ele espera por ela. Quando aquela mulher chega, carregada de sentimentos de rejeição, e ela ainda não reconhece quem está na frente dele. Porque nós temos às vezes uma visão muito equivocada de quem é Jesus. Nós moldamos Jesus aos nossos olhos. Não foi diferente. Nós vemos que Jesus, quando ele vai entrar em Jericó, você vê que ele fala, olha, você vai lá, pega um jumentinho, tal, eu vou entrando. As pessoas, elas estavam talvez imaginando o quê? Não, o Messias que nós estamos esperando, ele não vai vir entrando num jeguinho, num jumentinho. O Messias, ele vai entrar num cavalo branco, ele vai entrar num alazão, porque nós temos essa expectativa. Nós criamos que quando a gente fala que vai ser uma pessoa que vai governar, uma pessoa que vai liderar sobre nós, a primeira coisa que a gente pensa, essa pessoa, ela é mais forte do que nós. Essa pessoa, ela é mais bonita. Essa pessoa, ela é mais alta. A gente coloca essas qualidades. E não é diferente assim na vida quando Jesus, ele veio. As pessoas, elas imaginavam um certo Messias. Por quê? Porque o contexto histórico na época era o seguinte: as pessoas estavam vivendo oprimidas por causa de Roma. O povo estava sendo oprimido pelo Império Romano. Então eles imaginavam na cabeça deles que Jesus seria uma figura política. Que Jesus talvez seria uma figura militar. Uma pessoa que chegaria ali e ia livrar eles daquela opressão. Mas muito pelo contrário. Quem chega para eles é um nazareno, um professor, uma pessoa que não tem posses, uma pessoa que anda ali a pé de uma cidade para outra, falando. E quando as pessoas falam assim, Jesus, mas olha só, César está cobrando muito imposto, e aí como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos resolver isso daí? Ele olha e fala, olha só, o que está aí na moeda? Dai a César o que é de César. E nesse momento vai começando a criar revolta nessas pessoas. Porque eles começam a olhar para Jesus e começam a se perguntar, para que eu quero um Messias desse? E é nesse momento que eles começam a rejeitar Jesus. E às vezes a gente também faz isso. Porque a gente coloca os nossos anseios, achando que o Senhor, ele vai responder todas as nossas orações da forma que nós, às vezes, nós queremos. Mas o Senhor, ele responde, sim. Só que o Senhor, ele responde da maneira dele. Porque às vezes aquilo que a gente está propondo para o nosso coração, a gente acha que vai ser bênção, mas às vezes não é. Talvez você passou por 5 relacionamentos que foram frustrados. Mas talvez é porque não era para ser aquele. Mas foi necessário você passar por aqueles 5 relacionamentos. Por quê? Porque o Senhor, ele tem algo para te dar. Ele tem algo para te revelar. Mas para ele te revelar, primeiro você precisa entender.
Porque se ele chega para você e te dá logo de primeira aquilo que você quer, você talvez não vai dar valor. E é isso que o Senhor faz. Não é diferente também na vida daqueles 2 discípulos que estavam em Emaús. Eles estão voltando ali no caminho, eles estão também ressentidos, eles estão angustiados. Por quê? Porque o Messias, aquele prometido, que libertaria eles da opressão de Roma, ele morreu. E já passou 3 dias. E eles estão ali andando, angustiados, falando, meu Deus, esse Jesus morreu. E eles estão tão presos no problema deles, que eles não percebem que é Jesus que aparece do lado deles. Às vezes a gente fica assim, tão preocupados com a nossa vida, como que a gente vai fazer? Meu Deus, será que o nosso salário esse mês vai dar para pagar a fatura do cartão? Será, meu Deus, que esse mês eu vou conseguir pagar a conta de energia? Será que esse mês todas as minhas necessidades vão ser supridas? A gente fica tão preso nessas preocupações cotidianas, que a gente às vezes esquece que Jesus, ele está do nosso lado. Não é diferente. E esses discípulos, quando eles estão ali caminhando, Jesus, ele para e começa a conversar com eles. E fala, do que vocês estão falando? Ah, Jesus, o Nazareno, ele morreu. Mas será que você é o único na cidade que não está sabendo disso? Porque está um zum, 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 está um burburinho, a fofoca está rolando. E você é o único que não sabe, mal sabendo eles que eles estão falando de Jesus para o próprio Jesus. E Jesus, ele vai andando. E ele vai dando tempo, ele vai falando, vamos andando, vamos conversando. E eles não percebem que é Jesus que está ali com eles. Quando chega na porta da casa, é que eles vão perceber que eles falam, Jesus, eles convidam este homem para entrar com eles. Quando senta na mesa, no partir do pão, é que eles percebem. Mas quando eles percebem que é Jesus que está com ele, a Bíblia relata que naquele momento Jesus sai. Jesus some. Então não espera Jesus sumir para você perceber que Jesus estava do teu lado o tempo todo. Jesus, ele está conosco a partir desde o momento que nós acordamos. Quantos livramentos o Senhor já não nos deu hoje? Quando nós acordamos, quantas pessoas não tiveram o privilégio de acordar hoje? Mas nós acordamos, nós conseguimos trabalhar. Talvez até aquele filho fazendo bagunça. Meu Deus, esse menino, olha só. Mas quantas estão aí há anos orando ao Senhor, querendo que o Senhor abra a madre delas. E a gente hoje, às vezes não dá valor àquilo que há um tempo atrás já foi oração na nossa vida. E a gente às vezes murmura ainda, vai lá e reclama. Menino, seu traquina, menino, sossega, menino. Não é assim que a gente faz? Às vezes o marido está perturbando, né, aborrecendo a gente. Marido, tenha misericórdia, homem. Mas a gente não sabe, foi ao marido que você pediu. E a gente às vezes tem esse hábito de ficar murmurando. E essa mulher, nesse momento, ela também está com essa visão dela totalmente equivocada. Ela não está imaginando que quem está ali com ela é Jesus. Mas Jesus, ele já queria se revelar. Porque Jesus, ele se movia, era por propósito. Ele não se movia de forma aleatória. E foi propósito dele estar ali naquele momento com aquela mulher. E quando ele chega com ela, ele começa a conversar com ela, ele fala, mulher, dá-me um pouco d'água. E ela fala, olha para ele, olha, o poço é fundo, não estou vendo corda, eu não estou vendo balde. Como que você vai conseguir tirar água daí? Porque ela está começando a olhar as circunstâncias. A gente faz assim, a gente começa a olhar as circunstâncias. Mas Jesus, ele chega e ele vai começando a quebrar todos os protocolos que estão na mente daquela mulher. Ele já começa a falar, mulher, se tu soubesses quem te pede água, se tu soubesses, era tu que estaria me pedindo esta água, e você não ia sentir mais sede. Naquele momento, quando ele fala, você não vai sentir mais sede, o que ela pensou? Ah, mas aí eu não vou mais precisar vir aqui no sol de meio-dia, né? Ah, então eu quero dessa água. Porque ela ainda não está entendendo, a visão dela ainda está equivocada. Aí ela fala, então eu quero dessa água.
E ele vai ali conversando com aquela mulher, porque ele está precisando tirar essa visão equivocada que ela tem na cabeça dela. E dali ela começa a querer desconversar. Jesus fala, não, vai lá buscar o teu marido. Ela fala, não tenho marido. E ele disseste certo. Nesse momento ela começa a querer desconversar. E ela fala assim, aonde que a gente deve então adorar? No poço que pai Jacó deixou para a gente? E aí? Ela começa a querer desviar o assunto para não falar muito da vida pessoal dela. E Jesus, ele mais uma vez, ele vai lá para ela e traz uma revelação do céu. E ele fala, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui, nem neste monte. Porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E aquela mulher, o terreno ali já está sendo preparado. E aquele terreno ali já está ficando maleável. E quando ele olha para ela, e ele começa a revelar a vida dela, e ela pensa, não, realmente, tu és o profeta. Tu és um profeta. Mas porque às vezes a gente só precisa que Deus se revele dessa forma para a gente poder acreditar nele. João também ele vai narrar a história de Natanael. Natanael, quando ele ouve falar que Jesus, que era o Messias, ele vira e fala assim, mas acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Porque mais uma vez, ele está olhando as circunstâncias. A gente faz isso o tempo todo. Eu trabalho numa escola, e a escola que eu trabalho, ela fica num contexto que a gente recebe alunos com um certo risco de vulnerabilidade social. E às vezes é inevitável e tentador a gente olhar e imaginar, nossa, mas vem de tal bairro, nossa, mas vem daquele lugar, nossa, mas vem daquela família. Talvez alguém olhou para mim e pensou a mesma coisa. Aquela menina que vem daquela família, da família Silva. Quem é um Silva? Aquela menina que veio lá de Ibiraçu. Que cidade é essa? Tem gente que nem sabe onde fica no mapa. Talvez muitos olham para você e falam, quem é ela? Aquela irmã? Aquela que mora ali no Rúbia? Aquela que mora no Monte Castelo? Aquela que veio da família Souza? Aquele que veio da família Macedo, da família Morgan? Sim, porque quando o Senhor, Ele te vê, e o Senhor, Ele te vê, o Senhor, Ele te vê, desde quando você era um embrião, o Senhor, Ele já te via. Talvez você pode achar que hoje, talvez você ache assim, eu vou lá. Mas o Senhor, Ele já sabia quem deveria estar aqui nessa noite. O Senhor já sabia quem deveria estar vendo este culto online. Porque o Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele vai de encontro na tua necessidade. Qual é a ferida da tua alma? Qual é a tua necessidade? Aquele que concede a água da vida, Ele está aqui nessa noite. Aquele que muda o caminho, só para te encontrar, Ele está aqui nessa noite. Aquele que te encontra debaixo da figueira, Ele está aqui nessa noite. Aquele que te vê você lá no teu quarto, Ele está aqui nessa noite. E Ele te pergunta, qual é a tua necessidade? Porque eu quero encontrar você nesse caminho de angústia, nesse caminho de rejeição, nesse caminho de dúvidas, nesse caminho de medo, nesse caminho que você está andando até hoje, que você ainda está pensando, Senhor,
É aí que eu quero te encontrar. Eu marquei esse encontro contigo. Sabe por quê? Porque Deus te vê. Ele sempre te vê. Quando tudo parece difícil, Ele te vê. Quando a tempestade está grande, você pensa que vai naufragar, Deus te vê e Ele está com você. Ele não nos deixa sozinho, em momento nenhum. E quando a gente encontra com Ele, quando a gente verdadeiramente tem um encontro com Ele, sabe o que o Senhor faz? Aquela pessoa que Ele encontrou, que era conhecida como uma mulher que tinha um relacionamento frustrado, Ele transformou ela numa evangelista, numa missionária. Porque o Senhor, Ele quer nos dar uma nova identidade. Ele não quer olhar para nós e que nós sejamos conhecidas mais como uma pessoa irada, como uma pessoa frustrada, como uma pessoa angustiada. Ele não quer mais olhar para nós e falar assim, essa daí, nossa. Não, sabe por causa de quê? Porque Ele nos dá uma nova identidade. E a identidade que Ele nos dá é de filho de Deus, é de filha de Deus. E é isso que Ele faz conosco. Ele pega o necessitado e faz colocar como um príncipe. Ele pega aquela pessoa que não tem crédito nenhuma e Ele coloca você para ser um pregoeiro da palavra. É isso que o Senhor, Ele quer fazer com a tua vida. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer mudar o teu nome. Ah, mas pode ser uma Raabe. Você não sabe qual é o meu passado, mas o Senhor, Ele tem uma nova história para a tua vida. O Senhor sabe que da tua linhagem vai sair o Salvador. O Senhor sabe. Ah, mas é Simão, é bravo, é valente. Mas o Senhor, Ele quer te dar uma nova identidade. E a partir de agora tu serás Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ah, mas ele é Saulo. Ele é um perseguidor de cristãos. Ele é um assassino, ele mata. Mas quando o Senhor encontra com ele, Ele quer dar uma nova identidade. Ele transforma ele num Paulo. Porque Ele vê. Ele te viu e Ele continua te vendo. Deus te vê, Ângela. Deus te vê, Nete. Deus te vê, Vilma. Deus, Ele te vê. Nada, ninguém é pequeno demais. Tudo está no propósito de Deus. E às vezes a gente está ali achando que o Senhor não está nos vendo. Mas Ele sempre nos vê. Pedro, quando ele está ali, e ele está vendo aquela tempestade, primeiro ele olha, fica com medo, achando que é um fantasma. Mas quando Jesus fala, vem. E quando ele começa a pisar, ele começa ali a ficar assustado, ele olha para as circunstâncias. Ele esquece que Deus já deu para ele uma nova identidade. E ele não está lembrando ali naquele momento, porque o medo, ele está deixando o medo, ele está deixando a angústia, ele está deixando a incerteza, ele está deixando a insegurança falar mais alto. E ele acha que Jesus, ele não está perto, mas Jesus só estende a mão. Porque Jesus estava o tempo todo ali do lado dele. Jesus só estende a mão e tira Pedro, e levanta Pedro ali. Então, não se sinta menosprezado. Não se sinta sozinho. Porque o Deus que te vê, o Deus que viu Agar ali naquele deserto, o Deus que viu José ali naquele poço, o Deus que viu, Ele te vê. E Ele está aqui nessa noite. Eu já tive o encontro com Ele no caminho. Ele já transformou a minha identidade. E aonde aquele passado de dor,
Aquele passado de desilusão não nos pertence mais. Porque a partir de agora, o Senhor, Ele nos dá novas vestes. O Senhor, Ele nos dá novo nome. E a partir de agora, com o Senhor no caminho, com o Senhor no barco, nós seguimos. Para onde? Para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Nessa noite eu quero ficar de olho. Eu quero desde já agradecer mais uma vez, porque você se disponibilizou a estar vindo aqui nessa noite para ouvir a palavra. Volte para casa com a consciência de que você não está sozinha, porque no teu caminho Ele está com você e Ele te vê. Até aqui o Senhor, Ele tem me guiado na palavra. Nesse momento eu quero passar o microfone para quem é de direito,